Boa noite, galera. Bom dia, boa manhã, sei lá que hora vocês estão vendo isso. Chegamos a mais uma semana e mais um exercíciozinho para a gente fazer, né? Essa semana vai ser uma perspectiva com 2 pontos de fuga, tá? Um exercício bem simplesinho, né? E vocês vão ver que com esse exercício vocês vão conseguir fazer o primeiro lá, o do MASP, né? Então, para vocês verem como tudo vai caminhando para uma evolução, né? A gente tem uma certa meta e estamos mirando lá no final, tá? Eu vou postar junto com esse exercício dessa semana a nossa primeira avaliação, que ela vai ser um trabalho, na verdade. E eu passo agora nessa sexta, vocês me entregam na próxima sexta, que é o dia da entrega da avaliação, né? O dia oficial da avaliação. Então, vocês vão ter uma semana para fazer, vai ser bem tranquilo, não vejo muitas dificuldades não. Aconselho não deixar para o último dia, tá? Porque depende um pouco de pesquisa e um pouco de amadurecimento de ideias. Acho que assim, o termo é bem esse, é amadurecer a ideia que vocês tiverem. E é isso. Boa semana para vocês. Esse tá bem lightzinho, foi bem bonzinho essa semana, o exercício dos 2 pontos de fuga. E a prova também, a prova mais para ver criatividade, né? Como vocês conseguem aplicar um elemento através de outro. E, por fim, as técnicas de desenho que a gente está vendo, né? Pode ser uma perspectiva com 2 pontos de fuga, ou com 1 ponto de fuga, ou o desenho através dos elementos, né? A simplificação de um desenho, ok? Então, boa aula aí para vocês. Vão fazendo os desenhos, não acumulem. Ah, lembrei de mais uma coisa, eu vou falar isso toda aula agora. Aqui, ó. Só pode usar isso, viu? Sem reguinha, sem escalímetro, sem esquadro. O que eu quero é o desenho à mão livre, seja com lápis, lapiseira, a minha outra lapiseira aqui, tá? E borracha. Nada de régua, porque eu abri uns trabalhos que vocês me mandaram no e-mail, e dá pra ver lá a régua, assim, atravessando tudo. Eita, beleza, né? Esqueçam régua, tá? Boa semana e boa aula, e tô online na sexta-feira para responder as dúvidas que vocês terão sobre essa prova. Então, até mais, galera. Vamos lá, galera. Começar nosso próximo exercício, que vai servir bastante para vocês para as próximas etapas, né? E ajudar algumas etapas anteriores também, né? Primeira coisa é a bronca que eu vou dar em vocês. Que eu tenho visto alguns dos exercícios e, adivinhem, tem gente usando régua, né? Então, lembrem, ó, 3, 1, 2, 3 regrinhas da minha aula. A primeira, não pode usar régua. A segunda, não pode usar régua. E a terceira, não pode usar régua, tá? Desenho à mão livre. E vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, linha do horizonte. Deixa eu diminuir um pouco a luz, que eu vi que na outra aula ficou... Pronto, acho que agora tá bacana. Na outra aula ficou reflexo aqui no meio, né? Tanto que eu até pus a imagem do resultado final meio de lado, porque o meio do papel reflete. Esse papel é um pouquinho reflexivo, que eu não sei se dá para vocês verem. Ele brilha um pouquinho. Então vamos lá, né? Linha do horizonte, né? Primeiro passo. A gente vai ver agora a perspectiva com 2 pontos de fuga, certo? Né? Então eu vou colocar 1 ponto de fuga, meu P1 aqui no canto, meu P2 aqui no canto, né? Vocês vão ver que a gente vai sempre ir numa evolução, numa crescente, né?
Por isso que a gente está partindo agora para os 2 pontos de fuga, né? Então, vamos lá, eu quero fazer uma caixa, né? Voltando lá para a nossa teoria da caixa, né? Uma caixa que eu esteja um pouco abaixo dela, ela está localizada acima da minha linha do horizonte, né? Depois eu vou desenhar uma para baixo também. Então vamos lá. Vou desenhar primeiro a minha linha aqui, minha vertical, né? Minha vertical não muda, né? Quando eu ligo ela com os meus pontos de fuga, né? Eu vou ter uma perspectiva mais real, né? Vou ligar as minhas duas pontas do vértice com o meu ponto de fuga, tá? Eu vou passar um pouquinho mais forte aqui que eu acho que fica melhor no vídeo, tá? Aqui tá meio ruim. Opa! Chutei o meu tripé. Eu não tô na minha posição habitual de desenhar, tá, gente? Então tá meio ruim de fazer aqui. Eu inventei de colocar um suporte aqui que fica melhor para vocês me verem, mas fica pior para eu desenhar. Opa! Porra, tá difícil. Vamos lá. Viu? Assim que eu quero que vocês façam, tá? Sem reguinha, errou, volta. Pronto. Aqui. Vamos lá que vocês já devem estar meio ninja já nisso daqui, né? Aí eu vou definir onde vai ser o final da minha edificação aqui, né? Traço vertical. Então, minha lateral da edificação é essa daqui. E o outro eu vou fazer um paralelepípedo, né? Fazer uma caixa, digamos, como se fosse uma caixa de sapato, que ela é maior em um dos lados e menor no outro, certo? Né? Tá, fiz as duas laterais, tá bacana. E agora a parte de baixo. Eu vou pegar esse vértice e ligo com esse ponto de fuga de cá. Liguei, mesma coisa. Esse vértice eu ligo com esse ponto de fuga de cá. Tá? Então aí, ó. Simples. Sem muito mistério. Posso sombrear aqui minha parte de baixo, que é a parte que não vai pegar luz, né? Sombrear ou achurar, né? Pronto. Tenho aqui minha perspectiva com 2 pontos de vista, 2 pontos de fuga e que é uma perspectiva mais real, mais próxima do olho humano, tá? Agora a gente vai fazer uma outra aqui embaixo, como se eu estivesse mais alto do que a minha edificação, né? Vou mudar um pouquinho aqui o meu vértice principal, que é o do começo. Deixa eu ver se eu consigo pôr no silencioso no celular, esqueci. Pronto. Vou colocar ele um pouquinho mais para baixo, vou mudar esse vértice aqui para não ficar no mesmo ponto, né? Não vou puxar ele exatamente aqui, vou puxar ele mais aqui para o meio da minha imagem. Vou deixar ele um pouquinho mais para baixo aqui, depois vocês vão entender por quê. Né? Mesma coisa, vou fazer a ligação com meu ponto de fuga 2 aqui, ligar com o ponto de fuga 1, sem régua, hein, gente? Ó, vou falar isso 847 vezes. Sem régua. O desenho artístico não é para sair perfeito. É uma representação que vocês vão ter mais pra frente com a régua, com os instrumentos, tá? Vou fazer ele mais comprido, chegando aqui. Fazer ele um pouquinho mais curto aqui. Esse ponto aqui também eu ligo com o outro ponto de fuga. Esse ponto aqui eu ligo com o outro ponto de fuga. Então eu vou ter aqui, vou ter aqui.
Hoje eu vou fazer tudo só no grafite, que é o instrumento que vocês vão fazer, tá? Porque às vezes eu faço com o nanquim, aí vocês ficam achando que tem que passar limpo, mas não precisa, tá? Só reforça aqui, né? Então a gente já tem agora, eu vejo a face de cima, as duas laterais. Aqui eu vejo as duas laterais e a de baixo, tá? Agora eu vou inverter aqui, vou jogar meu canto mais pra cá, né? Ligo, ponto de fuga aqui, ponto de fuga aqui, ponto de fuga, ponto de fuga. Né? Então esse daqui, tanto faz qual lado eu vou sombrear, ele tá alinhado com a minha linha do horizonte, então eu não vejo nem a parte de baixo nem a parte de cima, né? Se você for puxar para cá, para o outro ponto de fuga, você vai ver que vai ficar lá atrás, então eu não preciso fazer, né? Então eu vou ter esses três volumes de ângulos diferentes, certo? Essa perspectiva com dois pontos de fuga, né? Vocês devem estar pensando, só passa exercício com um quadrado, com esses paralelepípedos, né? Tudo pode ser feito a partir disso. Na verdade, é o quanto você trabalha, né? Por exemplo, eu vou desenhar aqui uma linha. Deixa eu centralizar um pouquinho mais para vocês aqui. Minha linha do horizonte, ponto de fuga, tá? Quanto mais longe meu ponto de fuga tiver do meu objeto, mais real ele vai parecer. Quanto mais próximo ele tiver, por exemplo, se meu ponto de fuga estivesse para cá e a minha caixa fosse desse tamanho, né, ela ia ficar muito distorcida, né? Então, quanto mais longe tiver, às vezes no desenho a gente coloca inclusive o ponto de fuga fora da folha, né? Mas vamos continuar aqui, que eu tô pegando reflexo. Pronto. Voltando, né? Então, sobre as caixinhas, né? Vamos lá, eu quero fazer um objeto que não é quadrado, não é um cubo, não é, enfim, derivado de uma caixa, né? A gente volta para a simplificação das formas, né? Então, eu vou começar pela minha caixinha aqui. Isso aqui, digamos, é um cubo, né? Ele tem a mesma dimensão aqui e aqui, certo? Se eu quiser desenhar, por exemplo, uma caneca, então eu vou colocar aqui o meu círculo, que na verdade, pela distorção que eu tenho do ângulo, ele vai ser um oval, né? Então eu vou ter outro aqui embaixo. Esse daqui eu vou precisar das minhas linhas auxiliares aqui, certo? Lembra aquele exercício do círculo que a gente fez lá no começo? Fazer ele inscrito dentro de uma superfície, né? Deixa eu mudar essa música que ela tá horrível. Eu vou fazer o seguinte. Para ficar uma xícara mais real, uma xícara, uma caneca, eu vou fazer ele um pouquinho menor embaixo, né? Eu vou aproveitar aqui, ó, o meu retângulo tá aqui, tá? Em vez de fazer do mesmo tamanho aqui, eu vou fazer ele um pouquinho menor. Por quê? Porque aí minha superfície vai ficar inclinada aqui, ó. Eu vou fazer um arco, certo? Vou minha alça aqui, vou puxar o meu ponto de fuga, né? Tá pequenininho aqui, mas dá pra entender. Né? E aí, para ficar mais real, aí aqui eu preciso limpar minhas linhas mesmo, tá, gente?
que minha curva, ou minha sombra acompanha a curva aqui, né? Que já que a superfície é curva. Pronto. Tem minha xícarazinha aqui, que eu tive a partir de uma forma simples, né? De um cubo, né? Então, como eu disse, não importa se ela é ovoide, se ela é arredondada, né? Vou jogar uma sombrinha aqui. Pronto. Eu gosto dessa sombra arriscada, já perceberam, né? Que ela não é bem real. Eu gosto dessas formas que não são tão fiéis assim. Pronto. Aí tá aqui minha xícara, né? Como fazer qualquer objeto com 2 pontos de fuga, né? Deixa eu fazer mais um aqui. O exercício de vocês é esse aqui, viu? Esse aqui eu só estou mostrando como fazer, tá? Então, só fazer um outro aqui. 2 pontos de fuga a gente marca assim, mas quando vocês pegarem a prática, vocês não vão nem utilizar, tá? Então eu consigo fazer qualquer objeto. Eu vou fazer de novo o meu cubo aqui. Né? Eu vou fazer uma cadeira agora. A cadeira tem as formas arredondadas. Eu vou fazer um pezinho um pouquinho mais fino aqui. Lembrando que meu pé de trás não vai chegar no limite do cubo, né? O outro tá aqui, um pouquinho escondido. Vou fazer um suportezinho aqui, que é sempre bom, senão a cadeira abre. Aí aqui eu tenho, vamos fazer um apoio de costa central, depois ele abre um pouquinho. Né? Vou usar um outro cubo aqui, ó. Opa, olha eu vacilando aqui. Quase que eu erro no meu próprio desenho. Vou aqui, ele pra cá. Vou fazer um encosto saindo aqui do meio e abrindo aqui assim. Certo, gente? Então, enfim, ficou pequenininha essa daqui, mas tá bom. Então, esse exercício dos 2 pontos de fuga, vocês conseguem fazer qualquer objeto. A questão é só vocês inserirem, como a primeira aula que eu falei, desenhar dentro de um volume simples e conhecido, dentro de um quadrado, dentro de um cubo, e depois você vai limpando a forma e colocando ela do jeito que ela é, certo? Então, o exercício de hoje é esse aqui, tá?